Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira aula. O título da nossa aula de hoje é Caim, Noé e Babel. Então, na última aula, nós vimos como o pecado entrou no mundo com a queda de Adão e Eva, seduzidos por Satanás. Vimos as consequências do pecado. Vimos a grande promessa de Deus de realizar a salvação, de nos resgatar a humanidade do pecado e derrotar o mal de maneira definitivamente. E na aula de hoje nós vamos dar sequência ao livro do Gênesis, com esses episódios que acontecem exatamente entre a queda de Adão e Eva e o chamado de Abraão. Então, nesse pequeno período, né, não tão pequeno, mas na Bíblia, sim, com poucas narrativas, nós vamos ver o que aconteceu logo em seguida, depois da queda de Adão e Eva, com o episódio de Caim, o dilúvio com Noé e a Torre de Babel, que é bem antes de Abraão, tá certo? Então, hoje nós vamos conversar sobre esses 3 episódios. Mas antes de começar, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo que ela interceda por nós nessa nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como nós vimos, né, na aula passada, as consequências do pecado de Adão e Eva não foram restritos só a eles, né, mas foi uma herança que ficou para toda a humanidade e a gente vê logo, né, os primeiros filhos. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e a gente já vê nessa primeira geração o que acontece quando as pessoas estão longe de Deus, né? Então, Caim assassinou Abel. Foi começando já com uma grande tragédia, né? Abel era pastor, Caim era agricultor. E os dois ofereceram ofertas, fizeram ofertas a Deus, e a oferta de Abel foi aceita, foi agradável a Deus, e a oferta de Caim foi rejeitada, né? E não pela oferta em si, não foi a oferta em si, mas a disposição do coração de Caim. Por causa da disposição do seu coração, é, Deus não acolheu aquela oferta e rejeitou, né? E aí o que é que nós vemos? Nós sabemos que acabou havendo um assassinato premeditado, uma coisa seríssima, gravíssima, um irmão matando o outro, né? De uma maneira planejada. Mas acontece que, vamos mergulhar aqui um pouquinho, Caim não se tornou um assassino assim da hora para outra, porque a oferta dele foi rejeitada, ele ficou se sentindo injustiçado, pá, matou Abel. Não, existe um processo. Primeiro ele foi negligente com a oferta, fez uma oferta a Deus com uma disposição de coração que não estava apropriada. Então ele foi negligente. Depois ele ficou com inveja do irmão, porque a oferta do irmão foi acolhida e a dele foi rejeitada. Dessa inveja, ele acabou ficando com ressentimento. E a partir desse ressentimento, esse ressentimento foi crescendo dentro dele e ele acabou planejando um assassinato e matando o seu irmão. E quando tudo isso acontece, né, esse processo que foi se desenrolando dentro dele, no final das contas, Deus ainda dá uma chance. Deus chega para Caim e pergunta: Caim, onde está o teu irmão? E Caim, ao invés de naquele momento ter um reconhecimento e dizer: o que foi que eu fiz? Não, ele mente. Ele diz: não sei, por acaso sou o guarda do meu irmão? Então, aqui a gente vê que o pecado, ele começa às vezes com uma coisa pequenininha e ela vai se construindo até chegar em algo muito terrível, como um assassinato premeditado do próprio irmão,
né? Então, foi uma coisa muito triste que aconteceu, que serve para nos evidenciar que o pecado não foi uma coisa que só Adão e Eva sofreram as consequências, mas as consequências ficaram para toda a humanidade, começando com seus próprios filhos, né? Ora, Deus nos criou para o amor. Nós vimos isso na primeira aula. Ele nos criou com esse plano de que nós amemos o nosso próximo. 2 mandamentos de Deus. Todos os outros mandamentos derivam desses 2: amar a Deus e amar ao próximo. Então, quando nós não amamos o próximo, quando nós não amamos o nosso irmão, nós estamos ofendendo a Deus. Nós estamos ofendendo não só ao irmão, mas nós estamos ofendendo, em primeiro lugar, a Deus. Então, nós vemos como nessa primeiríssima geração aconteceu já esse pecado se repetindo, né? Então, Adão, esse pecado que se repete e vai afetando as nossas relações, os nossos relacionamentos, né? Os nossos diversos relacionamentos. Então, Adão, ele renunciou com o pecado a sua filiação com Deus. Ele renunciou e ele foi responsável como marido. Então, foi quebrado ali a sua relação com Deus Pai, foi quebrada ali a sua relação com sua esposa como marido, né? E aí agora nós vemos Caim, com o seu pecado, quebrando o seu relacionamento como irmão, né? Então, somente Jesus vem mais adiante, só ele vem restaurar os relacionamentos, né? Que quando os relacionamentos são afetados, a gente já se questiona de pecados que existem, né? E aí, Jesus é aquele que vem resgatar, restaurar os relacionamentos. Como é que ele ensina a gente a se relacionar com Deus? Como pai. Então, ele restaura a nossa filiação. Como é que ele se apresenta para nós? Como irmão, né? E ele toma a igreja como sua esposa, como sua noiva, sua esposa. Então, é uma restauração dos relacionamentos que Deus quer fazer, que foi uma coisa muito triste que aconteceu, como o pecado atingiu esta área da nossa vida, né? Então, Caim acaba sendo castigado e ele se torna foragido. E Deus coloca uma marca. A Bíblia diz que Deus marcou Caim, colocou um sinal em Caim, não como um castigo, uma punição, esse sinal, mas como uma maneira dele ser protegido de outras pessoas, para que a violência, para que o ódio não escalasse, né? Não entrasse numa escalada. Então, ele vem e marca Caim. Não, a Bíblia não consta que Caim tenha se arrependido do que ele fez, né? Então, isto não consta. Mas Deus coloca esse sinal, protege Caim assim mesmo, né, de uma avalanche de ódio e violência, e Caim vai viver a vida dele e um povo surge. Surge um povo a partir de Caim, um povo. A Bíblia descreve os descendentes de Caim como pessoas muito desenvolvidas, né? Eles construíram cidade, eles inventaram instrumentos musicais, né? Eles construíram instrumentos musicais, eles trabalharam com cobre, com ferro. Então, um povo que se desenvolveu, né? Bastante interessante isso. Materialmente, eles estavam muito bem, mas eles permaneciam longe de Deus. Era um povo corrupto, longe de Deus, depravado, pervertido, né? Assim se tornou essa descendência de Caim, né? Infelizmente. Mas Adão e Eva tiveram outro filho, tiveram vários filhos. O próximo filho deles foi Sete. E Sete foi um homem que se voltou para Deus, e a sua descendência se voltou para Deus, voltou a invocar o nome de Deus, né? E aí nós temos, nessa história, nesse ponto da história, nós temos os descendentes de Caim, né? Amaldiçoados por Deus, punidos, depravados, pervertidos, longe de Deus, e temos a descendência de Sete, era um povo que buscava ao Senhor, tá certo?
Então, nós temos esses dois povos. E nós vemos mais adiante como a humanidade acabou sendo corrompida, se corrompendo, mesmo os descendentes de Sete, que buscavam a Deus, com o passar das gerações, eles foram também se corrompendo, né? E o pecado, diz a Bíblia, que se alastrou sobre toda a face da terra e, não, a humanidade se tornou corrompida, né? Os homens foram se afastando cada vez mais de Deus e a maldade era muito grande, assim diz a Bíblia. A maldade era muito grande, né? Então a Bíblia fala que havia os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, e que sugere que houve uniões não agradáveis, ofensivas a Deus, por causa disso. Então, uma das interpretações que se faz, né, dessa passagem é que os filhos dos homens seriam os descendentes de Sete, que buscavam a Deus ainda de alguma forma, né? E que as filhas dos homens seriam descendentes de Caim, que eram mulheres que vinham de um povo pervertido, de um povo depravado, né? E aí, o que nós vemos é uma coisa interessante, um paralelismo aqui. A Bíblia diz que os filhos de Deus, né, que provavelmente eram os descendentes de Sete, viram aquelas mulheres, certo? Foram atraídos por elas e tomaram elas em casamento. Então, aqui a gente vê um paralelismo com o quê? Com aquela primeira sedução que acabou sendo o pecado de Eva. Ela viu o fruto, ela foi atraída pelo fruto, achou aquele fruto bom para ser comido e comeu. Então, esse paralelismo, né, em que os descendentes de Sete viram aquelas mulheres, foram atraídas pela beleza delas e tomaram-nas em casamento, né, como esposa. Então, esse paralelismo nos faz ver como o pecado se repete e como o pecado continua, né? E é mais ou menos como o pecado acontece mesmo. Nós vemos alguma coisa, ou nos lembramos, pensamos em alguma coisa, consideramos o que nós podemos tirar daquilo e ao considerar e ao ficar pensando naquela sedução, nós acabamos caindo. Então, isso é uma história que se repete, né? Então, nós estamos vendo aqui esse cenário de uma humanidade corrompida, uma humanidade longe de Deus, afastada de Deus e que, com o passar das gerações, ficou totalmente longe de Deus, totalmente afastado de Deus, né? Então, o pecado se espalha no mundo de tal maneira que a Bíblia fala que Deus olhou para a humanidade e, olha só, se arrependeu de ter criado o homem, né? E aí aqui vale uma explicação. Será que Deus tem sentimento assim como nós temos? Olha, nós seres humanos, nós temos emoções, sentimentos, nós temos mudança de humor. Isso porque nós somos matéria, nós temos cérebro. Nós temos uma mente que é volúvel, né? Um dia nós estamos tristes, no outro alegre, mudamos de ideia, nos arrependemos, pecamos, voltamos atrás, nos convertemos. Isso é a história do ser humano, essa coisa volúvel que muda, que sobe, que desce. Assim nós somos. Deus não. Deus não muda, Deus não tem matéria, ele é, Deus é absoluto, Deus não tem nada de relativo em Deus. Deus é um ser absoluto. Então, ele não tem sentimentos, ele não tem emoções que mudam. Então, por que a Bíblia fala isso? Quando a Bíblia se refere a esses sentimentos de Deus, aqui, como que Deus tivesse se arrependido, é uma maneira de expressar, primeiro, a gravidade da coisa, a seriedade da coisa. O pecado estava tão terrível que aí Deus decidiu purificar a face da terra. Então, é uma maneira de explicar que Deus vendo o homem tão afastado do plano original, a ponto de precisar mandar uma purificação, né? Então, quando a Bíblia fala assim dos sentimentos, que Deus sente isso ou sente aquilo, é uma maneira figurativa, a gente não pode levar isso ao pé da letra,
né? Como eu disse, Deus não muda. Só muitos anos depois, quando a segunda pessoa da Trindade se torna homem, aí sim, a gente vai ver no Evangelho, no Novo Testamento, a gente vai ver Jesus chora, sente frio, sente fome, fica triste, fica indignado, ele sente tudo o que um homem sente. Ele, na hora que ele se encarnou, se fez homem, ele se sujeitou a experimentar tudo que um homem experimenta, exceto o pecado. Até tentação ele sofreu, mas ele não pecou. Ele nunca. Então, tirando o pecado, tudo mais, ele sofreu e se sujeitou à condição de ser um ser humano, né? Mas Deus, no Antigo Testamento, aqui, por todo o Antigo Testamento, quando a Bíblia atribui sentimentos a Deus, a gente tem que entender que é uma maneira de Deus se debruçar sobre nós. Vocês já viram uma mãe falando com a criança pequena? Pelo menos quando eu tinha filho pequenininho, falava com eles com aquela vozinha pequenininha, né? Diz assim, neném, que isso, dodói, né? Então você fala pequenininho, com um tom de voz, assim, para as crianças entenderem. Usa palavras que a criança entende. Você fala dodói. E assim é uma maneira de você se debruçar sobre a criança, descer ao nível dela, para que você possa ter uma comunicação com ela. A mesma coisa a Bíblia faz conosco. Quando ela atribui a Deus sentimentos e emoções, Deus está irado, Deus está arrependido. Então, é uma maneira de Deus descer ao nosso nível e usar a nossa linguagem, uma linguagem que nós possamos entender, né? Então, essa passagem especificamente, quando ela fala assim que Deus se arrependeu, ela está querendo, voltando para a passagem, né? Ela está querendo dizer que a humanidade estava num estado tal que precisava uma ação de Deus. E essa ação de Deus foi uma purificação através do dilúvio, né? Então é aí que Noé entra na história. Isso já 10 gerações depois, né? Aparece Noé, e no meio dessa humanidade corrompida, no meio dessa situação triste em que a humanidade se encontrava, surge Noé, um homem agradável a Deus, um homem justo, e Deus olhou, encontrou graça. A palavra de Deus diz que Noé encontrou graça diante de Deus, né? Como é isso, né? Como é que Noé, naquele meio de corrupção toda, ele encontrou graça diante de Deus, né? Como é que a gente entende Noé justo? Bom, Noé, ele seguiu a consciência dele. Lembra que eu falei na primeira aula que Deus nos criou dotados, né, da lei natural, que é a capacidade que nós temos de distinguir entre o bem e o mal com o uso da razão. Isso se chama lei natural. E Noé, nessa época, pensem bem, nós estamos no comecinho da história. Não existiam os 10 mandamentos, não existia o povo escolhido de Deus ainda, não existia normas, leis, nada. Existia a lei natural. E Noé foi fiel a Deus através da lei natural, sendo um homem justo, né? E foi por isso que ele foi escolhido. Deus então escolheu Noé e manda Noé construir uma arca, né? E essa arca seria a salvação durante esse dilúvio, né? E toda a população pereceu. Os descendentes de Caim se foram todos, né? Aquele povo pervertido todo se foi. Ficou só 8 pessoas sobreviveram. Apenas 8 pessoas. Noé, a esposa de Noé, os 3 filhos e as 3 noras. Essas 8 pessoas ficaram e Noé foi então assim escolhido por Deus como um novo Adão, né, para começar uma nova criação, uma nova humanidade, uma nova criação, né? Foi uma missão assim bem especial que Deus chamou Noé e ele abraçou, né? Deus chamou, ele ouviu o chamado, ele disse sim, e aquilo que Deus disse que ia acontecer, aconteceu.
e ele e sua família foram salvos, né? Então, depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé. Não é uma nova aliança, mas é a renovação da aliança que tinha sido feita com Adão e que foi quebrada. Então, Deus renova a aliança com Noé como se fosse um novo Adão, começando uma nova criação, o pai de uma nova humanidade, né? E Deus promete que se Noé seguindo o seu caminho, sempre invocando a Deus, e Deus promete da parte dele, né, nessa aliança, que ele jamais iria destruir a humanidade novamente com a água, com o dilúvio, né? E o sinal dessa aliança é o arco-íris. E eu acho muito interessante, porque e triste, fico triste, porque a gente vê como o mundo se apropria das coisas de Deus, distorce e dá um novo significado. Então, o arco-íris tão belo é para a gente olhar para o arco-íris e louvar a Deus pela nova criação que ele fez a partir de Noé, louvar a Deus que nos purifica, que nos salva, louvar a Deus que por cuidar de nós. Então, é um sinal de aliança que nós devíamos olhar para o arco-íris e pensar em Deus. Infelizmente, hoje em dia, quem é que se lembra disso? Quem é que olha para o arco-íris e pensa na aliança de Deus com Noé? A maioria das pessoas, quando olha para o arco-íris, pensa em outra coisa completamente diferente, né? E não é uma pena que a gente esteja vivendo um tempo assim, né? Bom, a história de Noé e do dilúvio, vocês conhecem, né? Vocês conhecem, vocês sabem que houve esse dilúvio, e a Bíblia fala, foram 40 dias, as águas subindo e tal, é tudo bem, bem bonitinho, bem interessante, né? É uma história bem interessante. E aí, alguns podem se perguntar assim, mas aí, esse dilúvio, ele realmente aconteceu? Isso é um fato histórico, né? Houve um dilúvio? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Isso se deu há quantos anos atrás? Nós não sabemos. Existem estudiosos que dizem que essa história de Noé e o dilúvio é um mito, simplesmente um mito, porque ele é encontrado em narrativas de outros povos, outras civilizações escreveram narrativas semelhantes. Então, é um mito que se contava, tal. Mas aí existem outros estudiosos que dizem que o fato de haver narrativa noutras civilizações é um argumento a favor de que algo aconteceu, e que esse algo que aconteceu foi transmitido verbalmente, oralmente, de geração em geração, de um povo para o outro, contado, contado, contado. Um determinado povo escreveu, outro escreveu, e também foi registrado na Bíblia, né? Então, são duas visões, né? Existem alguns arqueólogos, alguns estudos arqueológicos que sugerem que houve uma grande catástrofe ambiental na região do Mar Negro, mais ou menos em épocas assim bem antigas, né? E que não uma coisa global que atingiu todo o planeta, mas algo que foi bastante impactante nessa região. Então, se houve, se não houve, se isso não interessa. Para nós, o nosso foco aqui, qual é o nosso foco? O nosso foco é que essa é uma verdade de fé no sentido teológico, né? Então a gente tem que se questionar qual é então o sentido teológico desse episódio de Noé e o dilúvio. O que é que a gente pode tirar dessa narrativa para nós? Que sentido teológico nós podemos aplicar na nossa vida? Que entendimento nós podemos ter? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode tirar desse episódio é que essa narrativa do dilúvio nos recorda que nós vivemos num mundo cercado de pecado, um mundo corrompido. Isso era naquela época e isso é hoje, né? Nós estamos vivendo nesse mundo cheio de pecado. Mas também, né, em segundo lugar, nos diz que Deus salva aqueles que são seus, né? Apesar de toda a corrupção, de todo o pecado, de toda a maldade que havia, Deus preservou aqueles fiéis, né? Então, daquela população toda,
Noé com a sua família. Então, eram poucos? Eram, mas Deus preservou da morte e do pecado, né? Daquele mundo pecaminoso, pecado. Terceiro lugar, nos diz que Deus também julga e castiga, e que realiza purificações. E ao longo da história, Deus realizou várias purificações. Essa foi a primeira de muitas purificações. E aí, a gente pode se questionar. A gente está vivendo num mundo tão corrompido hoje em dia, tanto pecado, generalizado, assim como a gente conversou no primeiro dia, o que é virtude passou a ser pecado, o que é pecado passou a ser virtude, uma inversão total a esse mundo que a gente está vendo, e a gente acaba se perguntando: será que nós estamos próximos de uma purificação? Será que nós estamos próximos de uma ação de Deus para purificar? Não com o dilúvio, porque ele prometeu que não iria mais mandar dilúvio, mas de uma outra forma, usando um outro elemento da natureza, sei lá, fogo, por exemplo. Né? Será que nós estamos próximos disso? Eu não sei. A gente pode conversar um pouco mais ainda sobre isso. Mas uma outra coisa, né, que nós podemos aprender do sentido teológico do dilúvio, é que ele é uma pré-figura do sacramento do batismo. O que é que o batismo faz? Ele nos lava do pecado, ele nos purifica do pecado original. Mas aqui o sacramento já no Novo Testamento, né? Já depois de cumprida a obra de salvação de Jesus. Então, essa palavra pré-figura, pré-figuração, grave, eu vou usar muito essa palavra daqui para frente, porque a gente vai ver eventos do Antigo Testamento que prefiguram, apontam para outra coisa maior, de maior plenitude. Então, essa lavagem da humanidade na água, ela prefigura o batismo, que nos lava do pecado original. Tá certo? Então, ele tem esse sentido. E a arca, ela também representa, ela também nos aponta para onde? Para a igreja. Porque assim como a arca flutuou em cima desse mundo de pecado, a igreja também é um lugar de refúgio para nós. É uma arca que nos salva, que nos leva a atravessar águas da vida, né? As tempestades da vida. A igreja é um lugar de salvação. Interessante que a palavra em hebraico usada para a Arca de Noé é a mesma palavra em hebraico para a cestinha que salvou Moisés. Lembram? A gente vai ver mais na frente que Moisés, quando foi recém-nascido, foi colocado numa cestinha, né? E ele ficou navegando lá no Rio Nilo até que a filha do faraó encontrou e adotou ele. A gente vai chegar lá. Mas então, essa cestinha que flutuou lá no rio e salvou Moisés, salvou por quê? Porque Moisés era um escolhido para uma missão de salvar o povo que era escravo do Egito. Então, a mesma coisa, essa arca que salvou Noé, escolhido para ser o pai da nova humanidade, desse novo povo que nasce e que para povoar a terra, uma nova população para a terra. Né, com essa missão tão importante. E a igreja é esse lugar onde nós também nos colocamos e somos salvos para desenvolver a nossa missão de evangelização, né, de levar Cristo a todos os povos. Somos na igreja que nós podemos ser salvos. Ninguém se iluda pensando que a gente pode sair fora, pular fora da arca e conseguir nadar sozinho. Não, não dá. A gente corre o risco muito grande de se afogar, tá certo? Então, é nessa arca que Deus nos deu, porque é nela, é através dela que nós temos os sacramentos, que nós temos a Eucaristia, que nós temos a confissão. Então, é a igreja que nos dá esses meios de salvação. São os caminhos de salvação para nós, tá bom? Quando terminou o dilúvio todo, a arca foi parar lá. Eu acho interessante isso. Ela foi parar lá no monte, a Bíblia diz no Monte Ararat. Onde é esse monte, né? Esse monte fica onde atualmente é a Armênia, numa região de interseção da Turquia com o Irã e com o Iraque.
E se você olhar no mapa, você vai ver, é bem longe do mar. É próximo, distante do mar, próximo de onde Noé foi chamado, né? Aí você se pergunta, bom, esse homem escutou um chamado de Deus para construir uma navegação, uma arca, num lugar de montanhas, num lugar deserto. Quem é que constrói uma navegação nas montanhas? Quem é que constrói a navegação no deserto? Né? Coisa de gente doida. Então, Noé, naquela situação de seguindo a consciência dele, ele conseguiu ouvir esse chamado de Deus e fazer uma coisa, né, absurda. Construir uma navegação num lugar longe do mar, né? Para onde ele ia com aquela navegação, né? Então, o que é que nós aprendemos com Noé? O que é que nós podemos tirar de Noé, dessa experiência de Noé para nós, para a nossa vida? Então, tem algumas coisas interessantes, né? Primeiro, não ter medo de ser diferente. O mundo inteiro pode estar indo numa direção e um pequeno punhado de gente indo noutra direção. Não tenha medo de ficar com esse pequeno punhado, se você acredita que é aquela direção que leva você para Deus, né? Nem sempre a maioria está certa, nem sempre. Então, a coisa certa nem sempre está na maioria. Vejam, por exemplo, a legalização do aborto. Em muitos países é legal. E supostamente essa lei passou supostamente porque é o desejo da maioria da população, né? E aí essa maioria tá correta? Essa é a coisa certa a se fazer? Assassinar as criancinhas no ventre das mães? Então, a maioria muitas vezes está redondamente enganado, né? Então, ser diferente muitas vezes é ok. Muitas vezes ser diferente é a nossa salvação. Noé não teve medo de ser diferente. As pessoas deviam ter achado que ele era louco, que ele estava fazendo, construindo aquela arca, mas ele foi perseverante, ele foi até o fim. E é interessante que ele construiu aquela arca precisamente como Deus mandou. Se você vai ler a narrativa, você vai ver assim, que Deus mandou tantos côvados, que são as medidas, né? Tantas medidas de comprimento, de largura, de altura, e os 3 andares e uma rampa, isso e aquilo. Tudo precisamente. Deus teve o cuidado de instruir Noé de uma maneira precisa. Não foi, constrói uma arca, vai lá, constrói uma arca. Não, Deus foi preciso, instruiu direitinho tudo que Noé precisava fazer. E aí faz um paralelo com outra passagem na Bíblia, né? Mais adiante, nós vamos ver quando Moisés, depois dele libertar o povo do Egito, ele estava no deserto, caminhando com o povo no deserto, e Deus manda ele construir o tabernáculo. E aí Deus é preciso também, olha, o tabernáculo é construído assim, essas medidas, essa forma que eu quero e tal, dá todos os detalhes precisos, todas as instruções para Moisés construir aquele tabernáculo. E aí a gente olha para uma coisa e olha para outra. O que é que elas têm em comum? Elas têm em comum que elas são veículos de salvação, né? A arca foi um veículo de salvação. E o tabernáculo é aquele lugar onde Moisés se encontrava com Deus para salvar o povo que continuava pecando. Então, quando se trata da salvação, da nossa salvação, que é algo tão precioso, Deus é preciso. Deus não tem ambiguidade. Deus não fala as coisas assim de qualquer jeito. Deus é muito claro. Deus é muito preciso. Então, lembrem-se disso, as coisas de Deus são claras, elas não são ambíguas, elas são precisas, tá certo? Eu acho muito interessante, assim, como a Bíblia conta essas coisas e mostra passagens em paralelo, né? Mas então, Noé não teve medo de ser diferente, né? Naquela situação, as pessoas não estavam nem aí, né? Ele deve ter dito: o que é isso? Está fazendo o quê? Estou construindo a arca. Por quê? Deus mandou. Tá doido? Ficou pirado? Bebeu hoje? Né? Então, as pessoas devem ter olhado para Noé e feito chacota de Noé. Eu imagino que sim, né? Como é que ele estava construindo aquela arca enorme e ninguém estava vendo, dizendo nada? Está achando muito estranho, né? Então,
Ele não teve medo de ser diferente, ele foi até o fim. Isso nos diz o quê? Que nós devemos estar vigilantes, devemos estar sem medo de ser diferente, escutando a Deus, né? Porque pode ser que Deus peça coisas de nós que nós, puxa, Senhor, isso aqui por quê? Confiar, né? Confiar e seguir em frente na confiança a Deus. E tem uma passagem do Novo Testamento que vai fazer referência a Noé. E eu vou ler para vocês, porque ela é bem interessante. Ela está em Mateus, né? É uma passagem do Novo Testamento, né? Do Evangelho. Ela está em Mateus, no capítulo 24, e aqui Mateus está falando, está se referindo ao julgamento final, né? Porque durante a história da salvação e a história da igreja, vários pequenos julgamentos, várias pequenas purificações aconteceram. Ele aqui está se referindo ao final, ao julgamento final, quando Cristo volta. E ele diz assim, no versículo 37 a 39, ele diz: assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Né? Assim será também na volta do Filho do Homem. Então, as pessoas, às vezes, elas ficam cegas, não enxergam as coisas, não enxergam as coisas de Deus, ficam. Então, quando essa passagem ela fala assim, comiam, bebiam, davam-se em casamento, vivendo a vida normal, sem se tocar para essa realidade da vida espiritual, a realidade do pecado, a realidade do nosso chamado a sermos santos, a realidade de que Deus quer que nós vivamos submissos à sua vontade, né? E aí nós nos perguntamos assim, é, como é que nós podemos estar preparados? Como é que nós podemos não cometer o erro daquele povo na época de Noé? Como é que a gente pode fazer para, como Noé, responder adequadamente a Deus? Primeiro, nós provavelmente não seremos chamados a construir nenhuma arca, né? Mas nós precisamos estar vigilantes no sentido de que aquelas pessoas, elas não estavam se tocando. Elas viam, mas não viam. Elas escutavam o que Noé explicava, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro. Então elas estavam como que cegas, alienadas, né, daquela realidade. Então, como é que nós podemos estar preparados? Bom, nós devemos seguir com a vida, né? Devemos seguir normalmente a vida, temos muitos desafios, temos muitas coisas para cuidar, família para criar, trabalho que nós precisamos trabalhar para pagar as contas, comer, vestir, momentos de lazer para nos distrair. Então, nós devemos viver nossa vida normal, né? Seguindo, mas, ao mesmo tempo que nós seguimos a nossa vida normal, nós devemos ter uma parte de nós que se mantém vigilante. Por que nós devemos estar vigilantes? Porque nós não sabemos quando virá o nosso julgamento. Nós não sabemos, eu estou falando aqui do nosso julgamento pessoal. A qualquer momento, quem sabe o dia que nós seremos chamados? Então, se nós não estamos prontos para o nosso julgamento pessoal, né? Como é que vai ser? Então, nós devemos viver essa vida normalmente, com todas as demandas, todos os desafios dessa vida, mas também nos mantendo preparados, porque a qualquer momento nós poderemos ser chamados a nos apresentar diante de Deus, né? E mesmo que não seja na nossa morte, se a gente olha para o nosso mundo hoje, do jeito que ele está tão cheio de pecados e tantas ofensas a Deus de todos os lados, nós podemos até nos questionar: puxa, será que Deus não está se preparando para uma purificação?
Será que nós não estaríamos na soleira de uma purificação e para isso nós precisaríamos estar preparados? E como é que a gente se prepara, né? Eu gostaria de fazer uma analogia com uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho um pomar no meu quintal e eu tenho frutas, são frutinhas jovens, as fruteiras são pequenas ainda, poucas estão já dando frutos, né. Então essas minhas fruteiras, eu cuido delas com muito carinho para que elas possam dar fruto. E elas precisam de muitas coisas, elas precisam de sol, de água, de ar, elas precisam de fertilizante, elas muitas vezes elas precisam de pesticida, né. E uma vez ou outra elas precisam ser podadas, todas essas coisas elas precisam, para que elas possam crescer, né, e gerar bons frutos. A nossa alma também foi criada para gerar bons frutos. Deus pede de nós que nós possamos gerar bons frutos. E aí fazendo uma analogia entre uma fruteira e a nossa alma, eh, o sol, a água, o ar, eu posso comparar as graças de Deus. Deus derrama graças sobre nós. E essas graças, elas vêm de graça mesmo. É Deus quem nos dá, né? Mas aí tem os fertilizantes, que muitas vezes o solo está empobrecido, e quando o solo está empobrecido, eu preciso tomar uma atitude, uma ação, que já não é o sol, o ar, né? Não é a chuva que cai, mas é uma ação minha de oferecer àquela árvore aquele fertilizante que ela precisa. Da mesma forma, quando minha alma, eu não posso deixar ela ficar empobrecida. Eu tenho que estar sempre enriquecendo ela, fertilizando ela. Por quê? Com a oração, com a leitura da palavra de Deus, com os sacramentos, especialmente a confissão, a Eucaristia. Então, eu tenho que estar mantendo a minha alma fertilizada, enriquecida, para ela dar fruto, né? E uma vez outra, tem que usar pesticida. E aqui o pesticida são essas pestes que vêm tentar atacar e tentar tirar das pequenas árvores a capacidade delas crescerem saudáveis e darem frutos. E aí eu vejo como as tentações, né? Então, as tentações é preciso saber reconhecer e cortar pela raiz. Como eu falei na época da Eva lá, não conversar com a serpente, não se deixar engodar como Caim, que através de começando com uma negligência, acabou no assassinato premeditado, não deixar porque quando uma peste invade uma árvore e você deixa a coisa correr, pode causar muito estrago. Então, a nossa alma pode sofrer muito se nós cedemos às tentações e não sabemos, de uma maneira, na hora já, matar o mal pela raiz e dizer não às tentações e se agarrar com a vida de oração, com os sacramentos e se agarrar com as graças de Deus, né? Então, essa comparação eu faço. E a podação, né? A podação, gente, podar deve doer. Se eu fosse uma árvore, eu devia sofrer e chorar muito, porque podar é cortar. Você corta galhos, né? E a podação é uma coisa que é dolorosa. Então, o que é a podação para a minha alma, para que a minha alma seja mais frutuosa? É abraçar a cruz, o sofrimento que acontece na vida. Muitas vezes acontecem cruzes inesperadas, sofrimentos que entram na vida, e aí a gente se deixa podar, se aceita aquilo como podação de Deus, né? Abraça essa cruz na busca de quê? De viver a divina vontade, submeter-se totalmente à divina vontade. Na hora da podação e na hora que assim a árvore está assim bem, vamos dizer, viçosa também, né? Tanto nos momentos de árvore viçosa como nos momentos de podação, está sempre submisso à vontade de Deus, dizendo não à tentação e buscando se fortalecer e se fertilizar com os meios que Deus nos dá para cuidar da nossa alma. Então é assim que nós devemos aprender com estar vigilantes, né? É assim que nós aprendemos com Noé, que disse sim e se manteve vigilante, perseverante,
até o fim com as instruções de Deus, né? Mas então vamos deixar o meu pomar de lado, vamos voltar aqui para o Gênesis, porque depois dessa purificação, uma purificação grandiosa, vamos dizer assim, né? Onde toda a população pereceu, o pecado continuou. Né? Olha só que coisa triste, o pecado continuou. Noé tinha 3 filhos, né? E os filhos dele voltaram a pecar. Ele tinha 3 filhos, o mais velho era o Sem, o segundo era o Cã e o terceiro o Jafete. O Cã, do meio, né? A Bíblia diz que ele cometeu um pecado gravíssimo, ele desnudou o pai dele. Não queria nem entrar nesse detalhe, mas assim, a Bíblia não é explícita, mas alguns estudiosos comparam essa passagem com outros escritos da época para tentar interpretar o que significa isso, né? E existem outros escritos que usam essa linguagem, né, de desnudar um líder e violar a esposa desse líder. Ao fazer, que esse desnudar representa o quê? Representa uma pessoa que viola a esposa do líder para tomar o poder. Né? É uma maneira figurada de dizer essa usurpação, essa tentativa de usurpar o poder de um líder. Né? Então, a Bíblia fala que esse filho desnudou. Então, se isso aconteceu, né, como outros relatos mostram isso acontecendo, outros relatos não bíblicos, né, teria nascido esse filho que, que foi dado o nome de Canaã. E Noé amaldiçoou o filho de Cã, que é Canaã. E de Canaã, Canaã, então, é o ancestral de todas essas nações que a Bíblia sempre se refere como nações inimigas de Deus. De Canaã surgiu os cananeus, os egípcios, os assírios, os babilônios, os filisteus, os jebuseus, todo esse povo é descendente de Cã, de Canaã, que é filho de Cã, que foi esse filho que pecou, um pecado grave, uma ofensa muito... A gente não sabe exatamente que ofensa foi, a linguagem é figurada, mas foi uma ofensa muito grave, porque Noé amaldiçoou Canaã, o neto, né, filho de Cã. E desse filho, todas essas nações inimigas de Deus. E o mais velho, o Sem, né, esse então é o pai dos povos semíticos. Eles são descendentes desse primeiro filho de Noé, o mais velho, e desse povo semítico é que vai vir Abraão. Abraão, então, é descendente de Sem, né, que é um ancestral dos povos semíticos. É interessante que essas genealogias desses primeiros capítulos, depois a gente vai ver genealogias que elas se comprovam historicamente, quando diz no tempo do rei fulano, no tempo do rei Hammurabi, no tempo de Nabucodonosor. Então, essas genealogias depois que a Bíblia traz, elas têm como comprovar. Mas essas primeiras genealogias, a gente não tem certeza, né? Não tem, são tão antigas que é difícil não tem como fazer comprovação. Mas é interessante que a Bíblia coloca assim, são 10 gerações de Adão até Noé, e depois 10 gerações do filho de Noé, Sem, o pai dos semíticos, dos povos semíticos, até Abraão. Então, essa simetria, assim, né? 10 gerações, é bem da linguagem bíblica mesmo, usando os números, querendo dizer alguma coisa. E o que a gente interpreta aqui, quando a Bíblia traz essas genealogias, é que Deus atua na história. Deus está atuando. Deus está acompanhando a história da humanidade e ele aqui e ali ele fica intervindo, e ele conduzindo, e ele escolhendo pessoas para realizar determinadas missões. Então, Deus atuando na história. A gente viu 10 gerações, Noé. Mais 10 gerações, a partir do filho de Noé, nós vamos ver Abraão.
né? E é com Abraão que a história realmente vai começar. Mas antes disso, Abraão não é hoje, Abraão é na próxima aula, né? Antes disso, eu vou falar rapidinho sobre o episódio da Torre de Babel, porque tem muita coisa para a gente aprender com esse episódio também, né? Então, logo, algumas gerações depois, um povo ali reunido na Mesopotâmia, eles resolveram, porque o pecado continuou, né? O pecado continuou. Os filhos de Noé pecaram e, novamente, né, o pecado invadiu toda a face da terra. E o que é que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que nós não podemos nos livrar do pecado por nós mesmos. Não, não tem jeito, tem que ser Deus. Só Deus mesmo pode nos livrar dessa mancha do pecado. Só Deus. Um Deus, porque esse pecado é uma ofensa a Deus que é infinito. Então, é uma ofensa de proporção infinita. Quem é que pode pagar o preço desse pecado? Só Deus que é infinito também. Então, era preciso que a segunda pessoa da Trindade se fizesse homem, criasse essa ponte entre a humanidade e a Trindade para nos resgatar. Mas isso aí a gente vai ver mais adiante, a gente vai chegar lá. Por enquanto, é importante que a gente entenda que a Bíblia está nos mostrando que não tem como a humanidade não consegue por ela mesma se livrar do seu pecado. Ela está sujeita. Ela está sujeita ao pecado e por mais que ela tente, ela não consegue se puxar ela mesma, né, desse buraco onde ela caiu, a humanidade. Então, esse povo lá na Mesopotâmia, eles disseram, vamos construir uma torre que chegue até Deus, expressando o quê? O desejo de chegar até Deus por si mesmo, né? Por suas próprias forças, e resgatar a si mesmo dessa situação de corrupção, de maldade que o mundo estava. E aí a Bíblia fala que Deus intervém, Deus olha e vê. Quer dizer, que se Deus olha e vê lá embaixo, é porque eles estavam muito longe de chegar a Deus, né? Então Deus vê aquilo e diz: isso não é uma boa ideia, isso não está legal. E aí Deus é o momento que Deus então purifica aquele povo, né? E a Bíblia conta que é daí que nascem as línguas, que o povo é disperso para vários lugares, que antes disso todos falavam a mesma língua e moravam na mesma região. E que a partir de Babel, então nascem muitas línguas diferentes e as pessoas, o povo se dispersa, né? Então essa passagem de Babel, ela mostra, quando ela mostra assim essa confusão de comunicação, essa dispersão, a gente se pergunta, né? Será que existiu mesmo? Não sei, mas a gente vê que pelo menos a inspiração para essa história está lá na Babilônia, que tinha os zigurates, né, da Babilônia, que eram usados como templos para chegar a Deus. E os zigurates eram construídos assim, né? Isso pode ser a inspiração para que tenham escrito essa história da Torre de Babel, mas ela tem um sentido teológico, e esse é o que nos interessa, né? Qual é o sentido teológico que nós podemos tirar dessa narrativa? Bom, essa narrativa nos fala da tentativa frustrada do homem de salvar a si mesmo, de chegar até Deus, de buscar até Deus por suas próprias forças e ganhar notoriedade com isso. Então, é um pecado de orgulho, de arrogância, de autossuficiência, de ser independente de Deus, de querer salvar-se por conta própria, sem precisar de Deus, né? Independente de Deus. Essa é a mensagem de Babel e que não dá certo. Que no fim aconteceu o quê? O homem, quando ele tenta fazer essas coisas longe de Deus, ele acaba na confusão, acaba na desunião, no conflito, na dispersão. Então, tudo isso acontece quando nós nos colocamos longe de Deus, né? E nós, como humanidade, e nós também, isso serve tanto para a nossa vida pessoal, como para nós, como sociedade, como mundo, quando nós nos distanciamos de Deus e queremos ser os senhores de nós mesmos, nós queremos ser os nossos próprios senhores,
nós acabamos com dispersão, conflito, confusão, guerras, e todas essas coisas que só nos fazem afundar mais no buraco. Então, hoje, nós construímos muitas torres de Babel. Nós vivemos uma sociedade, um mundo moderno que gera muita confusão, né? Muito conflito, muita Babel mesmo nos nossos tempos. Nós criamos ideologias, filosofias, e temos a ilusão de construir um mundo melhor. Né? Sempre essa ilusão. Nós estamos sempre renovando novas ideologias, novas filosofias, novas maneiras de lidar para construir uma sociedade melhor, né? Mas se estamos longe de Deus, nós acabamos caindo. Se a gente der uma olhada na história, né? O que a gente vê? A gente vê quantos impérios ao longo da história. Quantos impérios surgiram e caíram? Quantas civilizações foram construídas, ficaram tão importantes e poderosas e depois caíram? Veja o Império Romano, veja a civilização grega. Né? Desaparece, as coisas vão desaparecendo. E algumas deixam resíduos, né? O Império Romano deixou muita coisa, a civilização grega ainda deixou muita coisa, mas vejam algumas civilizações que foram totalmente aniquiladas, os maias, os astecas, né? Os incas, acabou, não ficou nada. Então, essa coisa de nós buscando por nós mesmos, estamos fadados a cair. Agora, o que é interessante, quando a gente toca nesse assunto, é observar, por outro lado, como é que o povo de Deus, Israel, que durante milênios foi perseguido, né, marginalizado, foi levado como escravo mais de uma vez, foi tomada a sua terra, ficaram desterrados mais de uma vez, foram a tentativa de serem totalmente aniquilados várias vezes ao longo da história, mais recentemente agora com o Holocausto. Na época do Holocausto, eles não tinham uma nação, eles não tinham uma terra. E depois de todos esses milênios, eles nunca perderam a sua identidade. Eles nunca perderam a sua cultura. Como é que se explica isso? Porque eles são um povo escolhido de Deus. Deus cuida deles. Deus está com eles. Né? Enquanto que outras civilizações, impérios, reinos, tudo acabaram. O povo judeu sem terra, sem falar a mesma língua, porque eles ficaram dispersos em várias nações, conseguiram manter a sua identidade por milênios, passando por todos esses altos e baixos. Né? Isso é impressionante. E quando a gente olha para a igreja também como instituição, que instituição consegue sobreviver 2000 anos com tanto sobe e desce? A igreja já passou por muitas purificações. Grandes santos conduziram a igreja, mas também ela já foi infiltrada por muitos pecadores, apóstatas, hereges. Quantas pessoas fizeram mal à igreja? De dentro e de fora. A partir de fora, perseguindo por fora, e também infiltrados dentro da igreja, causando mal. Mas, apesar disso, nesses 2000 anos, quando a gente pensa que a igreja vai se acabar, ela ressurge. Por quê? Porque ela pertence a Deus, ela é de Deus, ela tem uma missão que ainda não foi plenamente cumprida. Então, Deus preserva a igreja, mas purifica também. Purifica para que ela possa se erguer. E quando será a próxima purificação? Né? Quando será que nós veremos a nossa igreja sendo purificada e sendo preparada para ser a esposa de Cristo? Né? Quantas vezes ela já foi purificada e mais vezes ela será? Né? Então, que ninguém se aflija quando olhar a história da igreja e encontrar coisas assim vergonhosas, né? Coisas que nos deixam muito tristes. Que ninguém se aflija com situações que nós podemos encontrar na igreja, porque ela pertence a Deus. E Deus cuida dela. E ela vai seguir o mesmo caminho de Jesus. O que aconteceu com Jesus? Ele subiu o Calvário. Né?
E quando todo mundo pensava que Jesus estava destruído, o que que acontece? Ele ressuscita, ele ressurge glorioso, né? Esse é o destino da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, então ela tem que passar pela mesma coisa que Jesus passou. Ela há de subir o Calvário, ela há de estar como que morta, para que ela finalmente possa surgir. Então, que ninguém se aflija, que ninguém se desanime, mas que nós oremos pela igreja, peçamos a Deus purificação para a igreja, purificação para esse mundo que está aí, mas que a purificação, a gente pode pedir que a purificação seja suave, que nós possamos ser purificados de uma maneira suave, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e venha. A gente viu com Noé que Deus salva, mas ele também castiga, ele também pune aqueles que estão longe dele. Então, vamos rezar para que nós possamos, esse mundo e a nossa igreja, nós possamos sair do buraco que nós estamos e sermos purificados para a maior glória de Deus, para que essa sociedade moderna transformada possa toda junta glorificar a Deus, possamos ser um novo povo que glorifica a Deus, que invoca o nome do Senhor, que se submete à divina vontade de Deus, né? Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus. E nós podemos orar por isso, tá certo? Então, para terminar, finalizar dizendo assim que interessante que na Bíblia, depois que termina essa narração de Babel, que é uma narrativa que fala de confusão e de dispersão, logo em seguida vem a narrativa de Abraão. E Abraão é aquele homem escolhido por Deus que vai fazer justamente a antítese de Babel, porque ele é escolhido para formar um povo numa terra escolhida, uma terra que é prometida a ele, um povo que vai ser uma família, e é dessa família, desse povo, que virá o Salvador, né? Mas aí isso é coisa para os próximos capítulos. Por hoje, a gente vai encerrando, e então até a próxima aula. Fiquem com Deus, na bênção de Nossa Senhora. Até lá.